Eu sempre sou baiano, né? Então, assim, suponho que o nome de Marighella fosse igual no Brasil inteiro, mas em Salvador a gente cresceu tendo Marighella como uma referência de resistência, era um nome importante na Bahia, assim, como para quem se interessava por lutas de resistência. Eu sempre fui muito fascinado por revoltas populares, os malês. O recorte que eu faço do temporal é a gente pega do golpe de 64 até a morte de Marighella em 69. Então esse Marighella é sobretudo o cara que resolve para a luta armada. Resolve que é a única possível. Porque Marighella é engraçado, porque contar essa história, escolher esse recorte, é escolher o radical. Né? Marighella foi uma pessoa que militou da legalidade, sempre que podia, porque o Partido Comunista ficava ilegal o tempo inteiro, o quanto pôde, né? Como congressista, como militante mesmo do Partido Comunista. Mas é claro que, do ponto de vista cinematográfico, as ações da LN, porque o nosso filme ele é um filme interessante, que ele é um híbrido de gêneros. Ele é um drama histórico, mas ao mesmo tempo ele tem elementos muito poderosos que respondem ao cinema dito de ação. O gênero ficção é diferente do documentário. Quando a gente faz um filme de ficção, primeiro, ele tem uma possibilidade, um potencial de se alastrar e de atingir uma quantidade maior de pessoas classicamente melhor do que os documentários. São muito raros os documentários que atingem uma quantidade grande de pessoas. E eu sou um cara que vem do mundo da ficção, eu sou um ator, né? Não saberia fazer um documentário sobre Marighella. Quando você faz um filme de ficção, é natural que você se utilize das ferramentas inerentes ao cinema ficcional. Então, embora ele seja baseado numa história real, em personagens reais, baseado num estudo absurdo do Mário Magalhães, que o livro do Mário é uma obra jornalística gigante, incrível, porque ele reconstituiu o espaço de um cara que fez questão de apagar seu espaço. O nosso filme toma liberdades criativas de criação de cenas, de lugares, de acontecimentos que provavelmente não existiram. Como é que eu vou saber exatamente? Né, se eu fosse fazer exatamente o que está escrito no livro, eu faria um documentário. Os nomes dos guerrilheiros que circundam, que estão ali ao redor de Marighella, eu não quis usar os nomes, porque a LN era tão grande, tinha tanta gente, e tanta gente interessante, eu não quero que ninguém fique pensando, esse aqui é esse aqui é aquele. Claro que alguns personagens são muito mais baseados em algumas figuras históricas da LN, mas são personagens, em alguma medida, ficcionais. A escolha por esse recorte temporal, ela atende também a essa minha vontade de que o filme seja um filme popular, que muita gente veja esse filme, que a maior quantidade possível de pessoas vejam esse filme, sobretudo as pessoas pelas quais Marighella lutava, o que é uma questão quando você pensa que o cinema é um divertimento elitizado hoje em dia. Eu vou fazer o que eu puder dentro dessas circunstâncias do cinema, para que o máximo possível de pessoas assistam o filme. Eu prometi ao Boulos que eu vou estrear o filme no acampamento de São Bernardo, do MTST. Quando estreia no Brasil, e do MST também. Esse foi um filme muito difícil de levantar dinheiro, né, para fazer. É um filme grande, é uma produção grande. Apesar de todo mundo dizer que esse filme usa a Lei Rouanet, esse filme não usa a Lei Rouanet. Se o fizéssemos, não haveria nenhum problema, mas não tem a Lei Rouanet. Você se beneficia, sobretudo, do dinheiro do fundo setorial para o cinema. Mas ele precisou... Então, um apoio muito importante que o filme tem, um parceiro importante do filme, é a Globo Filmes. Esse filme existe porque a Globo Filmes é parceira do filme e investiu o dinheiro do filme, senão a gente não conseguia fazer. Então, esse acordo com o que a gente tem com a Globo Filmes, de saída, é uma coisa que a Globo Filmes tem feito com outras produções, faz com que depois que que o filme estreia no cinema, a Globo corta o filme e faz uma série em 4 episódios.
mas sim termina sendo uma coisa boa, porque o alcance que a TV tem ainda é um dia na TV você atinge muita gente. Mas existiu totalmente, assim. A gente já vivia, embora o filme vai estrear em 2019 no governo Bolsonaro, que na época que a gente estava filmando era um negócio assim que ninguém nem achava que podia acontecer, ainda era uma piada. Mas a gente já vivia nessa época um recrudescimento muito grande, uma polarização muito grande assim no Brasil e um crescimento muito grande do conservadorismo, né, e do discurso de direita que virou o discurso predominante, né, no país. Então, e eu que sempre fui um artista identificado com a esquerda, então imagina, era o filme do Petralha fazendo um filme sobre o terrorista. Ninguém queria se associar a isso. Mesmo eu sendo um artista popular brasileiro, ninguém queria fazer. E a gente recebia respostas assim, às vezes agressivas, como o 2 entrava em contato com empresas, tipo, enfim, não vou nem dizer. Ah, meu irmão, o que será da produção cultural no Brasil? Triste do país que faz dos seus artistas os inimigos do povo, né? É um discurso muito característico do fascismo, né? Os artistas que historicamente são pessoas ligadas a um pensamento mais progressista, são os primeiros a serem atacados como os inimigos, como enfim, aqui agora somos os aproveitadores, os bandidos e tal. A gente está vivendo um momento, cara, de extrema mediocridade, né? De mediocridade em todos os sentidos, o moral, o intelectual. É difícil, você vê o Bolsonaro vai para Davos, aí você vê aquilo lá, fala ali 6 minutos, o negócio do chanceler que diz que o aquecimento global é o marxismo, obra do marxismo cultural, menina veste rosa, menino isso aqui. Todo esse mar de mediocridade, escola sem partido, esse negócio de você querer é isso, é você querer eliminar tudo que tem a ver com o pensamento crítico, com a reforma do ensino médio, pragmatizar, emburrecer, e nós artistas fazemos parte do universo que está propondo pensamento, mudança, não só porque somos historicamente alinhados a um pensamento progressista, mas é porque o que fazemos, o que produzimos como artistas, propõem reflexões e mudanças que incomodam, que essa gente não quer ver, a gente não lê, a gente não vai ao teatro, a gente não tem, a cultura não faz. E quando eu falo de cultura, eu não falo só da produção artística, evidentemente. Você fala em cultura, você fala de tudo que eles estão querendo destruir. Cultura LGBT, os quilombolas, a cultura indígena. Né? Tudo isso é cultura, tudo isso é o que é um país, é o que faz um país ser o que é, o que faz qualquer país decente se desenvolver com autoestima, com autonomia, se olhar, se ver. A gente vive um momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que a verdade, tal qual nós a conhecemos, acabou. Acabou. Então, assim, essa foi uma eleição que quem ganhou essa eleição? Quem ganhou a eleição foi uma mamadeira de piroca, foi o que essas coisas surreais que você fala não é possível. Mas é isso. Então ver o Jean Willis hoje capitular e dizer não dá mais para mim. É triste, mas é absolutamente compreensível porque é foda. Sabe? É foda, se você tem hombridade, moral, dignidade, as suas armas são muito frágeis contra essa porra toda. Vai ser foda, né? Porque eu vou ser atacado, assim, nós seremos atacados dessa forma covarde, violenta, agressiva, natural, de circunstâncias como essa que a gente está vivendo. Por outro lado,
é importante, porque esse filme é um filme que vem disputar a narrativa. Ele seja talvez uma das primeiras obras da nossa cultura que está frontalmente em oposição ao pessoal que tomou o poder no Brasil, que chegou ao poder democraticamente, diga-se de passagem, no Brasil, com toda a onda das fake news, foram eleitos dessa forma, que vieram nessa onda mundial do neoliberalismo, da volta do neoliberalismo, da direita no poder. Né? Alguém se espanta que o Flávio Bolsonaro tenha ligação com a milícia? Por quê? Que espanto é esse? Nenhum espanto. Né? Alguém se espanta que Bolsonaro chega em Davos e não sabe falar com jornalistas sobre economia? Não estão assim, não houve. Por um lado, assim, eles estão fazendo o que disseram que iam fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Marighella, e assim, voltando à história, falando de narrativa, a gente vive esse momento hoje em que, por exemplo, um ministro do Supremo fala: não é golpe de 64, é o movimento de 64. Aí o outro diz: a ditadura não foi tão má assim. Então, o nosso filme vem para disputar essa narrativa, para dizer que foi horrível, que foi ruim e que teve gente que teve coragem de enfrentar aquilo. Aí a forma com que esse enfrentamento se deu foi uma forma. No nosso filme foi uma galera que escolheu uma forma radical de enfrentamento. Talvez se eu vivesse nesse período da ditadura, eu acho que eu não entraria para a luta armada. Por uma... Assim, eu vejo o negócio do posse de arma e porte de arma, isso aqui lá, eu fico arrepiado com isso. Eu, na minha índole, sou uma pessoa que acho arma um negócio horrível. Mas é muito também cruel você ver analistas hoje, políticos no Brasil, sob a luz da história, analisando a opção de quem, naquele momento, cerceado em todos os seus direitos básicos, optou por enfrentar com força quem estava... Isso é um direito consolidado de qualquer povo. Defender-se do totalitarismo, defender-se da opressão, do cerceamento da liberdade. O Tropa, essa polêmica, eu fui a primeira pessoa... Quando o Tropa 1 saiu, o Arnaldo Bloch foi o primeiro jornalista, que é um cara que eu considero um jornalista bem legal, assim, do Rio. Ele foi o primeiro cara que disse: esse filme é um filme fascista. E eu, que sou um cara de esquerda, eu falei: peraí, como? Eu fui a primeira... Eu escrevi um texto para o jornal Globo, que o Globo publicou, dizendo que o Tropa de Elite não é fascista. O Tropa de Elite é um estudo sobre como se comporta a polícia no Rio de Janeiro e as relações promíscuas entre a polícia ou seja, quando eu digo a polícia, eu digo o Estado mesmo, né? E a criminalidade, que se exacerbou, que foi no Tropa 2, essas relações com o mundo da política e tudo mais, e a história da milícia. Então eu rejeito categoricamente a ideia de que o Tropa endossa o comportamento do Capitão Nascimento. Agora, um filme, e Marighella, um filme, ele é, por excelência, qualquer obra de arte, ela é polissêmica. Ele não é o que eu quero dizer, é o que... Vamos pensar, se eu tivesse... O mesmo filme, Marighella, que eu filmei, se eu tivesse lançado esse filme no governo Lula, seria um filme. Temer, foi quando eu filmei, se eu tivesse lançado nessa época, seria outro filme. Lançar esse filme agora é outro filme. É o olhar da gente que também faz a obra ser o que ela é. Sei lá, eu não votaria no Capitão Nascimento para presidente do Brasil, entendeu? Eu acho uma maluquice, assim. É um personagem de ficção, ainda mais, assim, o mais realista que seja o filme. As milícias, e isso o filme explorou muito, muito bem, são crime organizado mesmo. Crime organizado mesmo no Brasil, acho que é o PCC e as milícias no Rio de Janeiro. Têm currais eleitorais, elegem políticos, né, ou têm o apoio de políticos, né,
É crime, é um negócio é horrível, é uma máfia criminosa e perigosa. A relação de Flávio Bolsonaro com milicianos ou com pessoas que estariam sendo procuradas ou por policiais que se escondem atrás dos autos de resistência, é pública. Ele nunca escondeu isso. É isso que eu digo, assim, eu não estou entendendo a surpresa com relação a isso. Isso nunca foi. O Flávio Bolsonaro defendia na lei, me parece que pode ser que eu esteja errado, mas foi o único deputado na LERJ que votou contra o negócio do auto-resistência, entendeu? Que não disse uma palavra sobre a morte de Marielle, sua colega na Assembleia. Eu não estou dizendo que ele tem alguma relação com a morte de Marielle, pelo amor de Deus, isso seria uma ilação. Mas que ele tem relação com policiais que cometeram crimes ou que se esconderam atrás dos autos de resistência ou que têm relações com as milícias no Rio de Janeiro, me parece que não é Quando o cara concede uma medalha na Assembleia ou emprega parentes de... Qual é a surpresa? A medalha que ele concedeu a Adriano, eu acho, não é o nome do cara da PM, foi pública. O cara estava sendo procurado, tinha sido preso já. O Brown, para mim, ele personifica simbolicamente. Não existe no Brasil alguém mais Marighella do que Brown, para mim. Poeta e guerrilheiro ao mesmo tempo. Né? Amoroso e agressivo. Brown, simbolicamente, é Marighella. E segue sendo Marighella. A gente começou a trabalhar com Brown, a gente começou a ensaiar com Brown, para fazer Marighella. Só que a gente teve um azar muito grande de que o mês dos ensaios, que eram muito necessários, você vê que o trabalho dos atores, quando você assistiu o filme do Marighella, é um trabalho muito profundo, de muita profundidade, muita entrega dos atores. Quando nós começamos a ensaiar o filme, foi o mês que o Racionais fez mais show. Né? Assim, era, tipo, eles faziam um show por dia. E os shows Racionais terminavam às vezes 4 da manhã. Entendeu? Então não deu para ele. Era um comprometimento que com ele não dava para ele acompanhar. Foi muito difícil para a gente. E ele é um parceiro do filme, assim, um cara que quer que o filme aconteça, nosso amigo, todo mundo louco pelo Brown. Mas não dava, então a gente precisou de outro ator. E o Seu Jorge é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço no mundo. Assim. Ele é uma joia ele é um cara. O trabalho do Seu Jorge no filme é um negócio absurdo. Assim. E para mim era muito importante que Marighella, é engraçado que outro dia, faz um tempo, quando saiu a notícia que o Seu Jorge era Marighella, um articulista de direita falou, mas Seu Jorge, esse Wagner agora está querendo empretecer Marighella, reivindicando a branquitude de Marighella. Sensacional, né? É maravilhoso. Reivindicando a branquitude de Marighella. E Seu Jorge, de fato, tem a pele mais escura do que a pele de Marighella, mas Marighella era preto. Marighella era neto de uma escrava sudanesa. A mãe de Marighella era filha de uma escrava sudanesa, Alçá. Então, o que não faz, para mim, e a cor da pele de Brown era parecida com a de Marighella, porque Marighella tinha o pai de Marighella era italiano. Mas, para mim, Brown e Seu Jorge são dois homens negros. O que não faz sentido para mim era ele ser mais claro do que o Mano Brown. Se pode ser mais escuro. Marighella é um defensor da justiça social, da igualdade entre as pessoas. Mas a questão do racismo não era uma pauta da esquerda naquela época. Né? E não é suficientemente hoje ainda, como deveria ser. Porque a esquerda ainda não entendeu que não se pode... A esquerda é muita gente, né? Mas assim, de um modo geral, não se pode falar de nenhuma questão social no Brasil, sobretudo no Brasil, sem falar de racismo. Sem entender que o evento histórico que fundamenta as nossas relações sociais é a escravidão.
que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, de que o Brasil tem na sua arquitetura quartos de empregada, que as empregadas, sobretudo mulheres negras, que essas mulheres tiveram uma lei trabalhista que aconteceu há quantos anos atrás? Nem sei. E que gerou uma polêmica, ainda por cima. Né? Que o Brasil é um país em que a maioria das pessoas que vivem na favela são negros. Então, embora esse não tenha sido um discurso frontal de Marighella, porque não era da esquerda naquela época, ele ser um homem negro e um defensor da justiça social e da igualdade, para mim, isso é uma das coisas de liberdade do filme, como a gente falou no começo sobre o porquê que a ficção e o documental. Isso está no meu filme, falado na boca dos personagens. E talvez isso não tenha sido, de fato, um assunto frontal naquela época. Mas ele faz todo sentido dentro da boca desse homem. Por quem ele era, pelo que ele fazia, por quem ele lutou. Eu fiz. Eu fiz. É um filmaço. É um filmaço mesmo. E eu fiz o filme que eu queria ter feito. E foi das experiências assim, eu não acho que eu seja um diretor. Eu acho que eu sou um ator que dirigiu um filme. Eu não sei se isso vai ser uma coisa que mas foi tão... Eu não vou nem falar da política e do... Em Berlim, por exemplo, eu fui para Berlim 3 vezes, com 3 filmes. Eu fui para Berlim com Tropa 1, com Tropa 2 e com Praia do Futuro, o filme do Carim. Éramos assim, eu, Zé Padilha, Maria Ribeiro, ou eu, o Clemens, o Jesuíta, o Carim, não sei o que lá. Sabe quantas pessoas vão estar em Berlim agora? 15 atores e quase 10 pessoas da equipe. E uma galera que não tem grana para ir para Berlim, mas uma galera que quer ir porque quer estar nesse dia, começar essa caminhada desse filme comigo e com quem fez, porque tão potente e especial e para todos nós que o fizemos. Artisticamente, politicamente, todos sabemos a importância que esse filme tem politicamente aqui no Brasil. Mas mesmo que a gente tire esse elemento, se é que é possível, artisticamente, o que a gente vivenciou ali dentro, filmando Marighella, foi das experiências que eu tive mais profundas que eu tive como artista. Ver o que aqueles atores estavam me dando ali, a entrega que eles estavam fazendo. Eu nunca senti o que eu senti fazendo Marighella. Acabavam assim, eu queria beijar eles, eu queria me ajoelhar aos pés desses atores. Eu entendi o que é que a importância que um ator tem. O que é que ele carrega dele e da intimidade, o tamanho da exposição que é o que um ator apresenta, quando ele está de verdade ali em cena. A equipe, como cada um foi levado aí no seu limite de sai da sua zona de... Ninguém fez o que sabia fazer. Eu não sabia dirigir. Então foi todo mundo junto nisso, mas querendo muito fazer aquilo, querendo muito contar aquela história, muito contagiados por essa energia. Então seremos 30 e tantas pessoas andando naquele tapete lá de Berlim. Para porrada? Eu estou preparado. E eu quero muito, e eu sei que eu vou catalisar isso, e é bom que seja assim, porque vai ser duro, eu não quero que ninguém dos atores que estão muito colados comigo sofram tanto, e vão sofrer essas represálias, porque vão ser ataques escrotos mesmo, violentos, talvez físicos, não sabemos, né? Tudo é possível. Quando a gente estava filmando, teve uma galera que ameaçou invadir o set, quebrar tudo, isso aqui. Eu tenho uma coisa muito engraçada assim, eu não tenho redes sociais, né? Eu não me relaciono com o mundo eu nunca vi assim, o Twitter, essas coisas, eu não sei como é. Então, eu acho que a maioria dessas ameaças, dessas coisas, eu não vejo. Eu não sei. Eu sei que eles querem, né, que vão me bater, que vão me matar, que não sei o que lá, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não vejo essas coisas. Isso me protege muito, assim, eu acho, dessa energia pesada. Por outro lado, eu não tenho medo dessa gente, entendeu? Mesmo, eu tenho muita segurança, assim, de quem eu sou, do que eu acredito, do filme que eu fiz, sabe? Então, e muita segurança também da fragilidade dessa gente.
intelectual e humana de um modo geral. Assim. São poucos os interlocutores, eu acho, hoje, de direita, dessa direita, que eu digo, pô, eu gostaria de conversar com esse cara. Não tem muito. Ouvir o que ele tem a dizer, que é um exercício importante. Mas não tem muito. Eu ouço e digo, putz, sabe? Mamãe falei. Mas é isso. O discurso deles é de criminalizar os artistas, né? Para eles, o MST é terrorista, né? O MTST é terrorista. Marighella é terrorista. Né? Defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Né? E o cara que emprega bandido no gabinete é o que diz que o defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Quer dizer, tá tudo muito doido, cara. Tá tudo muito maluco. E a verdade acabou. Isso o que me assusta, que me dá medo é isso. Isso sim me dá medo. A verdade acabou. Entendeu? A verdade não importa mais. Isso é assustador. Isso eu tenho medo, porque como você, sabe? Como você o Donald Trump é a demonstração. Você vê, o cara fala qualquer coisa. Uma pesquisa disse que ele mente 11 vezes por dia nas declarações que ele dá. E isso não... E aí? É um filme feito com muita honestidade por um monte de gente que queria contar essa história, que acha que essa história é uma história que merece ser contada, que é uma narrativa que merece ser contada. É honesto. É isso que eu digo. É honesto. Massa. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado a você, gente. Bora. Total. E uma foto.